Olá pessoal, a gente vai começar hoje finalmente os nossos 12 trabalhos de Hércules do nosso herói. Começaremos então pela ordem cronológica astrológica, pelo mito, pelo signo de Áries, que não necessariamente corresponde aí ao primeiro trabalho de Hércules. Hoje a gente vai falar do nosso herói na sua primeira jornada aí astrológica, né? Falando do mito Jasão e os Argonautas e o Velocino de Ouro. Para falar desse mito, eu vou precisar dividir ele em duas partes para vocês entenderem e a gente chegar juntos aí à essência do signo de Áries. Então a primeira parte desse mito do Jasão e os Argonautas e o Velocino de Ouro acontece da seguinte forma, bem resumidamente. Havia um casal e esse esposo, esse marido, ele teve 2 filhos com essa esposa. Mas aí ele ficou cansado de estar casado e ele se casou com uma outra mulher. E ele teve 2 novos filhos com ela. Essa nova mulher ficou com muitos ciúmes dos filhos do primeiro casamento e ficou com muito medo também que os filhos do primeiro casamento tomassem aí, fossem herdeiros do trono, né, do reino desse rei. E por conta disso, muito estrategicamente, maquiavelicamente, ela convenceu todas as mulheres do reino a queimarem os grãos de trigo que seriam semeados. E elas fizeram isso. E o que aconteceu? Assolou o reino aí com uma fome, né? Não tinha comida para ninguém. Por conta disso, esse rei dessas 2 mulheres, ele mandou alguns mensageiros no oráculo de Delfos, que era um lugar lá na Grécia Antiga em que recebia-se assim mensagens, como se fosse um tarô, né, para resolver os problemas no mundo material. Só que essa mulher aí, essa mesma mulher, ela subornou os mensageiros que foram procurar aí o oráculo de Delfos, né? E quando eles voltaram, eles avisaram o rei que a mensagem que o oráculo Mor passou para que a fome deixasse de existir no reino, os 2 filhos do primeiro casamento teriam que ser sacrificados. E muito bem, aconteceu isso. E quando os 2 filhos estavam prestes a serem sacrificados, a mãe deles, ou seja, a esposa do primeiro casamento, enviou um carneiro voador com velocino de ouro. E o que é um velocino? Velocino é uma capa de ouro que servia ali, metaforicamente falando, como um talismã de proteção. E aí o carneiro entrou na cena do sacrifício, resgatou esses 2 filhos, que ficaram nas costas dele, e ele voou da Europa para a Ásia. Nesse meio do caminho, um desses filhos, a irmã, a menina, ela caiu. E aí o irmão chegou no reino lá na Ásia, foi muito bem recebido por um rei daquelas bandas de lá, né? E inclusive deu a filha dele em casamento para ele, né? E aí, em homenagem, em agradecimento a isso, esse filho que sobreviveu, e aí então ele sacrificou esse carneiro voador para Júpiter, né, para Zeus. E aí, esse carneiro voador que foi sacrificado para Zeus, para Júpiter e que foi enviado aos céus, né, antes de fazer isso, esse irmão que sobreviveu, ele tirou o velocino de ouro, né, essa capa protetora, esse talismã, e entregou a esse rei que de forma tão abundante, ofertou a filha dele para ele. Foi uma forma de agradecimento, né? E aí o que o rei fez com esse talismã? Ele consagrou esse talismã, esse velocino, no campo de Marte, que inclusive é o deus da guerra, que é o planeta regente do signo de Áries.
E para proteger esse talismã, para que ele ficasse seguro, esse rei colocou um dragão para vigiar esse talismã 24 horas por dia e cercou o campo de Marte cheio de touros que soltavam aí armas e lanças pelas suas narinas. Agora vem a segunda parte do mito de Ares. Existia um outro reino e existia um rei. Esse rei foi destronado pelo seu próprio irmão. Inconformado com isso, novamente os nossos deuses aí antigos foram procurar uma resposta do porquê que aconteceu essa situação lá no oráculo de Delfos. E o oráculo de Delfos, dessa vez sem nenhuma subornação no meio do caminho, trouxe a resposta que o filho desse irmão que foi destronado, que viesse a nascer, tomaria o lugar desse novo rei, né, do irmão do primeiro. E o que acontece? A esposa desse primeiro rei estava prestes a ter um bebê. E esse bebê nasceu. Com medo da reação do novo rei, o antigo rei informou para todo mundo que esse bebê tinha morrido e enviou criou ali uma estratégia, uma fuga do bebê, enviou ele para o alto de uma montanha, onde ele foi educado aí ao longo dos anos por um outro arquétipo, um outro símbolo aí da mitologia super forte na astrologia, que é Quiron. E aí, esse bebê, que se chamava Jasão, ele passou toda a sua infância, a sua adolescência sendo criado por esse mestre, que é o mestre Quiron. Quando ele chegou na sua maioridade, ele decidiu voltar ao reino e reivindicar a sua posição, reivindicar o reino para si. E chegou lá todo petulante, todo líder, né? Todo corajoso, e reivindicou. E o rei falou: tudo bem, Jasão, eu te dou o reino, desde que você cumpra uma missão, desde que você cumpra uma tarefa. E essa missão e essa tarefa, agora vocês vão entender que tem a ver com a primeira parte. Ele teria que viajar, que se aventurar, que desbravar aí terras, caminhos, né? Se colocar, se lançar numa jornada para resgatar, para recuperar o Velocino de Ouro. Então, se ele trouxesse lá aquele talismã que a gente falou, ele teria o reino de volta. E aí, então, Jasão constrói, ele na verdade recebe a ajuda de vários amigos deuses, né? E constroem para ele um barco, um navio muito grande para ele iniciar essa expedição. E esse barco se chama Argos. E o Jasão, ele era muito convencido de si mesmo, muito líder de si mesmo, que são características arianas, né? Como todo herói. E ele, né, se bancou ali no reino, se encheu de glórias para a aventura, para a expedição que ele ia liderar. Tanto é que vários outros deuses super conhecidos da região, né, se juntaram a ele nessa aventura, nessa jornada, que foram conhecidos aí como os Argonautas, né? E muito bem, eles chegaram lá no reino, e quando chegou lá, Jasão, todo topetudo, convencido de si mesmo, novamente foi lá reivindicar o tal do Velocino de Ouro. E dessa vez o rei falou a mesma coisa: ok, Jasão, eu te entrego o Velocino de Ouro, desde que você compra 2 grandes missões. E aí, minha gente, adivinha o que aconteceu? Vocês acham que o Jasão perdeu a batalha? Vocês acham que ele não conseguiu? Claro que não, né? Ares sempre consegue. E assim como Ares, o Jasão também conseguiu. Ele completou as 2 missões que eram super desafiadoras. Ele matou monstros, enfrentou dragões. Vocês nem têm ideia do que ele fez. E aí o Jasão consegue o Velocino de Ouro, volta para a Terra, né, da onde ele partiu, e entrega o Velocino para o rei, recebe o seu reinado, se torna aí triunfante e glorioso e se torna um grande herói, né?
E todas essas características do Jazão são características arianas, né? Na verdade, aqui é toda uma questão de se aventurar, de liderar, de gostar de lutar, da batalha. A gente pode correlacionar também aí o mito de Robin Hood, né? Ele tem sede por lutar pelas injustiças. Ele é um líder, ele é ovacionado, todas as pessoas o admiram, ele representa um herói. No caso, Robin Hood é um herói medieval. E trazendo para uma linguagem até atual, dessa questão das mulheres, a gente pode falar também da Joana d'Arc. Ela é super ariana, né? Então, tanto o mito, Jazão, quanto Robin Hood, que é outro mito, quanto Joana d'Arc, que é um arquétipo aí da luta, da batalha. A questão aqui é a agressividade, é o ímpeto pela vida, é o envolvimento, é o instinto de sobrevivência, é fogo, é vida, é criação, é Áries. Então, arianos, não arianos, amigos de arianos, agora vocês podem ter uma dimensão, uma compreensão muito maior de como esses guerreiros funcionam. Eles são movidos aí pelo desejo de liderar, eles têm coragem, eles têm destemor, eles têm ousadia, eles são empreendedores, eles se colocam na frente e muitas vezes o que pode parecer aí uma agressividade forte é um grande potencial, é um grande dom dos arianos que, se direcionado de forma positiva, pode se tornar aí um grande poder pessoal. Então ficamos por aqui hoje e aguardem aí, fiquem ligados, se conectem, assistam as cenas dos próximos capítulos da novela Zodiacal, junto aí com todo o enredo mitológico e a jornada do nosso herói.